Bem-vindos ao Turismo em Destaque, o primeiro a ser gravado em confinamento. Infelizmente não vem salvar o turismo, até porque nós estamos perante propriamente novidades, estamos por parte de um reforço das medidas que já tinham sido anunciadas no passado dia 10 de dezembro e pelas quais continuávamos a aguardar por regulamentação, como aliás na altura tivemos no episódio 7 do Turismo em Destaque, tivemos a oportunidade de dizer e de analisar em maior detalhe. O que não quer dizer que este reforço, por assim dizer, destas medidas não tenha trazido aspectos positivos. E dos quais permite-me salientar aquele que tem a ver com as verbas a fundo perdido que constam do programa a apoiar, onde, por exemplo, já aparecem as faturações relativas, já são contempladas as faturações do último trimestre de 2020, do primeiro trimestre de 2021, portanto já entram para o cálculo dos apoios. Por outro lado, também a nível do fundo perdido, os fundos perdidos foram alargados daquilo que estava previsto e anunciado em dezembro. Por exemplo, no caso das microempresas, passou-se de 7.500 para 10.000 euros e a situação que se vai refletir em todas as demais empresas, até mesmo naquelas que por obrigação legal ou imperativo administrativo têm estado obrigadas a estar encerradas. Também um aspecto muito importante é que foi antecipado o pagamento das trans relativas ainda a 2020 para ser efetuado até ao final de janeiro, o que, atenta à situação dramática da tesouraria de muitas empresas, é importante. Um outro aspecto positivo tem a ver com a calendarização, quer das candidaturas, quer dos prazos de pagamento, tornando todo este sistema muito mais previsível e dando datas concretas de quando é que se pode haver candidaturas aos apoios e quando é que se vai receber o resultado desses mesmos apoios que o Estado vai pagar às empresas. Isso tudo é positivo. Relativamente ao chamado layoff simplificado, o apoio à retoma progressiva, não teve grandes alterações, simplesmente passa a estar contemplado no apoio a 100%, aquelas até ao máximo, sendo sempre como limite os 3 rendimentos mínimos mensais garantidos, aquelas atividades que, por força agora deste novo confinamento, tenham que estar encerradas. Em tudo mais, no que diz respeito aos financiamentos bancários, à questão dos apoios às rendas, às questões fiscais, nomeadamente do pagamento em prestações do IVA mensal ou trimestral, até às comparações homólogas, ou seja, para obtenção dos apoios que serão sempre feitas o ano 2020, ano de pandemia, face a um ano normal, o ano 2019, não houve mais qualquer alterações e, portanto, mantém-se tudo exatamente como estava anunciado, tinha sido anunciado em dezembro. Isto leva-nos aos aspectos negativos que, por um lado, como já há pouco tinha referido, se na altura não houve regulamentação, agora também muitos destes apoios e muitas destas medidas continuam a carecer de regulamentação, o que normalmente é aquilo que acaba por trazer as boas ou as más novidades, é quando vamos ver no concreto o quê, como e quem é que de facto pode estar abrangido. E por outro lado é esta situação nova de estarmos perante medidas que já tinham sido anunciadas, mas em algo completamente diferente, que é estarmos no meio de um novo confinamento. E, portanto, esperava-se naturalmente mais e havia quase que a obrigação de fazer mais e melhor, nomeadamente no que respeita à atividade turística e, nomeadamente, em alguns aspectos, e mais em concreto, se quisermos, em 3 aspectos que eu considero críticos. Desde logo, no apoio às rendas, principalmente naquelas atividades em que é obrigatório encerrar ou que vivem muito da presença dos clientes no seu estabelecimento e agora, por força do confinamento, não os podem ter e, portanto, ainda que possam funcionar, só o podem fazer parcialmente, como é o caso da restauração, com a questão, pode funcionar em takeaway ou em delivery, mas não pode ter clientes no seu estabelecimento e, portanto, devia ter maior apoio às rendas. Ou a questão da redução do IVA aplicado aos produtos e aos serviços turísticos para a taxa reduzida, porque isto era importante, pelo menos neste período de confinamento. Porquê? Porque acabava por dar um balão de oxigênio, acabava por dar alguma folga adicional de tesouraria às empresas que tão carenciadas estão. E, finalmente, um terceiro aspecto que é a isenção total do pagamento da taxa social única.
para os setores mais atingidos pela pandemia e com mais mão de obra e que empregam mais mão de obra, onde todos os da constelação turística, obviamente, se inserem, e isto independentemente de eles poderem estar totalmente abertos, em funcionamento, ou parcialmente, ou no caso de ter sido decretado o seu encerramento. Para concluir, uma última nota para dizer que é, de facto, lamentar e até um pouco estranho que nenhum partido político se tenha vindo pronunciar nestas medidas, naquilo que diz respeito ao turismo, nem sequer, uma vez que estamos em campanha eleitoral para a presidência da República, nenhum dos candidatos também se tenha comentado estas medidas e a sua escassez, por assim dizer, em termos de turismo. O que quer dizer que o turismo é, de facto, só é considerado quando dá boas fotografias, quando dá boas notícias, quando dá notoriedade ao país e, infelizmente, não noutras situações quando precisava tanto de atenção por parte da classe política. É caso para dizer, como diz a sabedoria popular, tudo tens, tudo vales, nada tens, nada vales. Neste novo confinamento, o turismo só pode, não há como dizê-lo de outra forma, esperar, infelizmente, mais dor e sofrimento, pelo menos no curto prazo, e sobretudo por duas grandes ordens de razões. A primeira tem a ver com a forma como a percepção que a sociedade portuguesa tem hoje em dia da pandemia. Ou seja, volvidos 8, 9 meses sobre um primeiro confinamento, em que não tínhamos de números nem de perto nem de longe tão graves quanto os que hoje se apresentam. Estávamos a falar de números que no seu máximo rondavam as 2.000 infecções por dia. Hoje temos 5 vezes mais, com todos os reflexos que isso causa no Sistema Nacional de Saúde e, infelizmente, aquilo que nos é dado ver é que a sociedade portuguesa, de uma forma geral, está com menos medo do vírus. Apesar de ter conhecimento que hoje em dia, as novas estirpes, a própria evolução do vírus, faz com que ele seja muito mais contagioso do que era no seu início. E, portanto, isto é um aspecto que, de facto, não tem estado a ajudar, nem vai continuar a ajudar, se não houver uma alteração radical de comportamentos. A segunda grande ordem de razões tem a ver com, se quisermos, a incoerência com que este novo confinamento foi posto em prática por parte do governo, que excepcionou um conjunto vastíssimo de situações, mais de 50, que, obviamente, quem anda nas redes sociais, quem acompanha nos meios de comunicação social o que se está a passar, tem sido alvo de chacota, porque a realidade é que qualquer cidadão pode estar confinado, fazendo um dia normal, como se não estivéssemos no meio de uma pandemia. Ora, isto tem levado a que haja esta chacota, que até o assunto seja tratado com alguma ironia, o que de facto não é positivo. E não é positivo, e aqui neste caso, o governo, no fundo, o que quis foi o melhor de dois mundos. Por um lado, combater a pandemia e, por outro lado, manter de alguma forma a economia em funcionamento, o que acaba por ser, naturalmente, não só ineficaz, como até bastante, para não dizer altamente perigoso, como infelizmente estamos a ver, e até levando a algumas decisões completamente esdrúxulas e fora de contexto, nomeadamente com o que se tinha passado no primeiro confinamento, que não reputo em qualificar de ridículas ou até de caricatas, como, por exemplo, é aquela que afeta a hotelaria, que tem a ver com a questão de não poderem prestar serviços de bar e restauração aos seus hóspedes, o que leva a que, por exemplo, quem esteja hospedado num hotel, e repare-se hoje em dia, infelizmente, já não há assim tantos hotéis abertos, nem sequer tantos hóspedes, por exemplo, se quer tomar o seu pequeno almoço, o hóspede não lhe pode servir na sala de refeições o pequeno almoço, que naturalmente não estará cheia, como é óbvio, mas que só o possa fazer ou através do serviço de quartos, o tradicional room service, ou então embalando o pequeno almoço e pedindo ao hóspede o favor para o ir tomar fora da unidade hoteleira. Ora, isto não faz qualquer sentido, isto é de facto a caricatura e leva-nos até a dizer, se juntarmos este exemplo a muitos outros que se têm passado ao longo destes últimos meses naquilo que ao turismo diz respeito, que parece que o turismo é algo estranho no Ministério da Economia, acho que é um corpo que não é compreendido no seio do Ministério da Economia, porque parece que não há a mínima das ideias como é que os seus diferentes setores funcionam, como é que a atividade económica do turismo funciona. E, portanto,
se calhar seria bom repensar outro posicionamento no seio da orgânica do governo para o turismo, porque talvez assim as coisas corressem de outra forma. Resta-me acrescentar que, no momento em que estamos a gravar este programa, é segunda-feira, 18 de janeiro, está a ter lugar um Conselho de Ministros onde se espera que algumas destas medidas possam, e é desejável que venham a ser corrigidas e alteradas, e, portanto, amanhã, quando estivermos consigo, espero que alguma das coisas que neste momento estamos a dizer possam eventualmente já estar desatualizadas. Por aquilo que tem vindo a público, não será bem assim. Mas esperemos e queremos acreditar que o bom senso prevalecerá. Até porque há uma coisa que é muito importante termos noção, e aqui fica, com este alerta termino, que é, mesmo que tudo corra bem, com a questão do plano de vacinação, é seguramente de pensar e de começarmos todos a ficar muito preocupados se efetivamente vamos ter capacidade para a retoma turística e para aproveitar os bons ventos dessa retoma com tantas medidas tão descontextualizadas como temos vindo a tomar e tão pouco respeito também pela própria pandemia. Marcamos encontro para a semana e até lá, cuide de si, dos seus e do próximo.